Fala pessoal, beleza? Leozão aí na área, gravando mais um vídeo pro canal. Hoje é dia 3, sexta-feira. Tivemos uma movimentação bem interessante aqui no EuroGBP. No EuroSD também, GBP-USD, tivemos umas movimentações bem interessantes. Só que a que mais me chamou a atenção hoje foi a do EuroGBP. E eu vou explicar para vocês agora as trades que eu consegui pegar aqui no GBP e ainda estou posicionado. Bom, vamos lá, deixa eu explicar para vocês o porquê que eu estou posicionado comprado no EuroGBP. Olhando aqui no time macro, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos regiões extremas, né, de supplies no controle. Então nós temos aí macro, também o macro falando queda e regiões extremas de supply defendendo o preço. Nós temos uma outra região dessa aqui e é bem provável que o preço venha buscar essa região aqui de interesse, né? Então, mas o motivo de eu estar comprado não é simplesmente só por causa disso, tá? Mas de fato por conta do fluxo que o preço está seguindo aqui dentro desse range, tá? Depois dessa última impulsão, então o preço está mantendo aí os fluxos de ordem para compra, beleza? Dentro de uma hora, o que nós temos aqui? Nós temos quebra de estrutura, né? O preço fazendo topos e fundos descendentes. O preço respeita essa região de demanda, tanto é que o preço não rompe. E então só confirma pra gente que a demanda ela está no controle, né? Então o preço vem, retesta a região, quebra de novo, testa essa região e depois quebra novamente. E hoje, excepcionalmente hoje, o preço me chamou a atenção nessa movimentação, porque dentro desta impulsão nós tínhamos este ponto de demanda no qual foi respeitado, o preço não conseguiu romper. Sem contar que essa liquidez interna foi capturada por esta vela. E então essa região ela acabou se tornando um ponto de interesse, tá? Um ponto para mitigar. Só que antes disso acontecer, o que nós tivemos aqui? Eu já identifiquei o fluxo de ordem, tá? O fluxo de ordem altista, demanda no controle. Tá, o preço não veio testar extremo, mas testou decisional, então decisional defendeu o preço, quebrou de novo, então nós tínhamos aí uma outra região de demanda, tá? E então só esperei as confirmações, o preço acabou criando liquidez, olha só, dentro da seção asiática, tá? Isso aqui tudo foi seção asiática, veio a seção de Londres, deu uma falsa direção para o preço, né, mostrando que ia cair, abriu a seção de Nova York, então para liquidar este corte, esta liquidez aqui parada, tá? E dentro dessa movimentação, olha só, nós temos aqui a nossa order block, olha só, região de reação, claramente a região de liquidez encontrada. Então eu esperei para ver o que ia acontecer dentro dessa região, e dentro aqui do 3 minutos uma movimentação me chamou bem a atenção. Por quê? Porque o preço tirou a liquidez, olha só, essa liquidez foi capturada, e após a liquidez ser capturada, o preço tem uma região de sell to buy, olha só, mostrando agressividade, deixando em balance, então mostrando intenção de mercado, tá, pessoal? Então o preço imediatamente ele começa a reverter. E então depois ele acaba quebrando a estrutura, só que antes do preço quebrar a estrutura, eu já entrei posicionado aqui na compra, tá? Olha aqui. Depois que o preço entrou dentro dessa região, porque essa era a minha região de interesse, to buy, que é uma região de demanda, né, no caso. Mas o preço entrou dentro dessa região e imediatamente retraiu. Nessa hora que ele entrou, na hora que eu fui abrir minha posição, o MetaTrader jogou a minha ordem aqui em cima por conta do spread também, tá? E então o preço aí já estourou para cima, fazendo o BOS.
E no reteste, então, o preço me permitiu fazer uma reentrada. Esperei as confirmações nos segundos, outro rompimento, então a entrada aqui com o meu stop aqui embaixo. Então eu entrei novamente nessa trade, o preço cria mais liquidez interna, o preço vem tirar essa liquidez, faz outro rompimento confirmando a estrutura, então eu já estava em paz aí. Essa trade tinha grande probabilidade de realmente dar certo por conta desta armadilha aqui criada e liquidada pelas próprias instituições. Então, aqui foi um susto que eu acabei tomando, né? O preço veio com grande força, intensidade aqui, buscar esse extremo. O meu stop dessa segunda trade aqui estava justamente no break-even da primeira, né? Então estava aqui embaixo, então o preço não me tirou do jogo, né? Então estava bem posicionado aí no stop. Então o preço fez outro rompimento e aqui nessa região de demanda, na hora que o preço testa essa região que é um decisional, né? O preço testa decisional, então eu preciso de ver um rompimento. O preço não rompe nada aqui. Aqui ele falha em colocar um fundo mais baixo nos segundos e faz este rompimento. Então aqui fica a minha reentrada novamente. Fiz uma trade aí, então olha só, interessante. Pô. Eu não segurei muito tempo essas duas trades, por quê? Por que eu não segurei até agora? Por conta que hoje é sexta-feira, pessoal. O preço poderia morrer aqui 15 minutos, já poderia corrigir. Então a gente não sabe quando de fato vai corrigir, nós não sabemos quando vai acontecer isso. Nós somos especuladores, então garantimos o nosso lucro e saímos fora do mercado. Foi isso que eu fiz e ainda assim foi um grande lucro. Né? Essa trade aqui me pagou para 14 e a outra me pagou para 7, então temos aí 21R garantido. Mais essa terceira que ainda está aberta com 15R aí para buscar de alvo aí. 4 horas da tarde agora. Falta apenas 9 pips, não sei. Pelo Euro GBP, esse é um par que anda menos, eu acho que hoje não vai buscar esses 9 pips. Então essa foi a trade de hoje. Então essa foi a trade de hoje. E aqui no Euro GBP. Tá? Inclusive teve uma outra aqui no Euro ST. Esta aqui no Euro SD me pagou 1 para 9. 1 para 8, né? Olha só. Por que eu vendi aqui no Euro? Foi uma venda no risco, né? Foi exatamente uma venda no risco. Mas eu tinha liquidez interna, tinha impulsão, tinha intenção de mercado para queda, né? Aproveitando aí o fluxo baixista, o preço mitigou essa região de manipulação e então derreteu aí para baixo na seção de Londres, né? Então, grande dificuldade, o preço ia buscar lá em cima. Eu achei muito improvável do preço voltar lá, né, para buscar aquela região, né. Bom, e então eu tinha encontrado uma região de supply aqui nos 5 minutos. Foi essa região que tinha liquidez acima, né. Eu fiquei bem atento com essa região. Essa trade era de risco justamente por conta da região ali de liquidez acima, né. Então não poderia pesar bastante a mão, né, por conta da área aí da região ser uma área de bastante risco, né, de você levar um stop. Então eu entrei com a mão fraca, né, e garanti aí 1 para 8 nesta trade aqui de venda hoje no EURUSD. Poderia ter me pagado o dobro, mas é como eu falei, a gente não sabe quando o preço vai começar a corrigir, quando o preço vai começar a fazer como eu posso falar, a manipulação, né? Quando o preço vai manipular, quando o preço vai reverter. Então nós não temos isso definido. Então garantimos o nosso lucro e saímos fora. É isso que nós fazemos. Tá? Nós somos especuladores. E então o preço acaba respeitando essa região de demanda. Interessante. Ficar de olho para a semana que vem, pode ser que o EURUSD suba um pouquinho. Temos uma região aqui de interesse.
Vamos aguardar aí. A Libra também fez um movimento interessante hoje. Me chamou bem a atenção aqui, eu levei um stop, né? Por que eu levei um stop? Porque o preço, inclusive no momento da queda do euro ali também, a Libra caiu junto. Tirando liquidez aqui acumulada, né? Nós temos liquidez aqui neste fundo. Então a Libra liquida e então rompe a região que faz o último drop, né? A última queda aí do preço aqui. E eu vi que o preço também tinha liquidez interna, encontrei essa liquidez e tinha uma região aqui de sell to buy que não tinha sido mitigada abaixo de uma região de liquidez. Então na hora que o preço testa essa região, o preço me dá uma reação bem interessante, fazendo um rompimento de estrutura interna dentro dos segundos. Então na hora do retorno aí do reteste eu decido abrir uma posição, tá? Mas nós não temos muito êxito aqui por conta do fluxo estar sendo baixíssimo e o preço simplesmente também ter tirado liquidez aqui e testado essa região de supply, que também era um ponto de interesse. Era um ponto de interesse bem interessante. E agora eu acredito muito aí que o preço depois corrija para vir testar essas regiões aqui, porque o preço nem sempre cai, né? O preço ele vai e volta, corrige um pouco, depois vai, depois volta, corrige. Então, o mercado financeiro é assim, pessoal. Ele tá indo, mas ele volta, tá? Então, não vamos ter o desespero, vamos ter paciência de saber esperar o momento certo. Temos essa região de interesse aqui de demanda. Vamos aguardar confirmações. O segredo é esse, pessoal, é sempre esperar o preço chegar dentro desses pontos de interesse, então aguardar aí as confirmações para venda, beleza? Deixa eu ver. Então acho que foi isso, pessoal. Então eu fiz um breve resumo aí das minhas trades. Ainda estou posicionado nesta compra aqui. Então eu acredito muito ainda que esta compra possa me pagar de fato aí esses 15R. Só ter paciência, saber. Pode ser que hoje ainda bata meu take, né? Pode ser que não. Vou ficar de olho aí até o final do dia. Caso não valha a pena segurar, então eu encerro a minha trade, porque pago uma taxa também, né? Pra você segurar a posição por mais de um dia, então nós temos que tomar cuidado com isso daí. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado desse vídeo, das explicações do porquê que eu entrei nessas trades. Espero que tenha ajudado vocês e se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, comentem que tipo de conteúdo vocês querem receber, que eu estarei gravando e trazendo aqui para o canal para vocês, para ajudar vocês, beleza? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!